A história mostra que a humanidade há muito tempo experimenta várias formas de política, de religião, de idiomas e até de lendas. E todos nós, sem exceção, desde que aprendemos a falar, a ler e escrever, somos integrados à cultura do local onde nascemos, e somos absorvidos pelas características de cada cultura, levando conosco as lendas e costumes de nossos ancestrais. E podemos falar com toda certeza que a nossa cultura atual, a chamada cultura ocidental, é uma mistura de várias culturas diferentes, mas que foi quase toda baseada na cultura romana. E nesse vídeo iremos voltar no tempo, uns 2700 anos, e veremos como que a Roma antiga surgiu. A maioria dos estudiosos dividem a história de Roma em reinado, república e império. E nesse vídeo veremos em detalhes como foi o surgimento de Roma, o período da monarquia até o início da república. De acordo com a lenda, a cidade de Roma teve sua fundação relacionada a dois irmãos gêmeos, Rômulo e Remo. O mito romano considerava esses irmãos como sendo filhos do semideus Hércules, ou do deus da guerra, Marte, e de Reia Sílvia, filha do rei Numitor da lendária cidade Alba Longa, uma cidade do Lácio que havia sido fundada por Enéas, um dos heróis que escaparam de Troia após a sua destruição. Antes da concepção, o tio de Reia Sílvia, Amulho, usurpa o trono de seu pai e mata todos os filhos homens de Numitor, e quanto à princesa, ele a obriga a se tornar uma virgem vestal. Quando se descobre que Reia escondeu uma gravidez e que deu à luz 2 meninos, Amulho ficou num impasse, pois era costume que qualquer virgem vestal que traísse os seus votos de celibato fosse condenada à morte. Porém, o rei Amulho, temendo a ira de Marte, o possível pai dos meninos, não quis manchar diretamente as mãos com o sangue da mãe deles. Assim, o rei Amulho aprisionou Reia Sílvia e ordenou a morte dos gêmeos por lançá-los no rio Tibre. Ele raciocinou que se os gêmeos morressem não pela espada, mas pelos elementos da natureza, ele e a sua cidade seriam salvos do castigo dos deuses. Ele ordenou que um servo executasse a sentença de morte, mas em todos os cenários desse mito, o servo fica com pena dos gêmeos e poupa suas vidas. O servo, então, coloca os gêmeos num cesto no rio Tibre, e o deus dos rios, chamado Tiberino, garantiu a segurança dos gêmeos e fez com que a cesta ficasse presa nas raízes de uma figueira próxima. A árvore estava localizada na base do Monte Palatino, no pântano de Velabro. Os gêmeos foram descobertos pela primeira vez por uma loba, que os protegeu e amamentou, até serem descobertos por um pastor chamado Faustulus e sua esposa Acca Larentia. Os 2 meninos cresceram e se tornaram pastores, como seu pai adotivo. E um dia, enquanto pastoreava as ovelhas da família, cruzaram o caminho de alguns pastores do rei Amulho, que provocam e iniciam uma briga com Rômulo e Remo, na qual Remo acaba sendo preso e levado diante do rei Amulho para ser punido. Rômulo reuniu então um grupo de pastores locais para resgatar o seu irmão. E, ao fazê-lo, acabam matando Amulho no processo. Os cidadãos de Alba Longa se sentem libertos da tirania de Amulho e oferecem a coroa da cidade aos irmãos, que rejeitam a oferta e instam aos cidadãos que devolvam o reinado a Numitor, seu avô, o que acabam fazendo. Após esse evento, os 2 buscam lugares propícios para fundarem uma cidade. E, de acordo com a lenda, Rômulo desejava fundar a cidade no Monte Palatino, enquanto Remo desejava fundá-lo no Monte Aventino. Para resolver o seu desacordo, concordaram em consultar os augúrios como resposta. E mesmo com a indicação dos deuses, eles brigaram até que Rômulo simplesmente começa a lavrar o solo e a construir muros ao redor de sua colina, o Monte Palatino. Em resposta à construção de Rômulo, Remo passou a zombar da cidade de seu irmão, e tamanha foi a ousadia e desprezo que Remo quis demonstrar que ele pulou o muro de Rômulo e de brincadeira. Em resposta às zombarias de Remo e por pular seu muro, Rômulo, irritado com o menosprezo de seu irmão, o mata. Existem várias versões de como Remo foi morto no dia em que Roma foi fundada. Na versão de Tito Livio, um historiador romano do primeiro século, Remo simplesmente morreu após pular o muro de Rômulo, dando a entender que os deuses o puniram por não respeitar o poder e o destino que Roma teria.
De acordo com outro historiador, São Jerônimo, Remo foi morto por um dos apoiadores de Rômulo, que o matou jogando uma pá em sua cabeça. Depois disso, Rômulo enterra o seu irmão, concedendo-lhe todas as honras fúnebres como um sinal de remorso e tristeza. E é percebido que a maioria das fontes indicam que foi Rômulo quem matou Remo. A morte de Remo e a fundação de Roma são datadas por Tito Livio em 21 de abril de 753 a.C. da Era Comum. Evidências arqueológicas indicam que Roma se desenvolveu a partir de antigos assentamentos estabelecidos no topo de colinas, e nada indica um surgimento tão mitológico. A habitação da Península Itálica remonta para a história, e há evidências de um pequeno assentamento na região da colina Capitolina a partir do período de 1000 a.C. Provavelmente, influenciados por uma tendência de formação de cidades-estados emergindo da Grécia, esses assentamentos no topo das colinas aglomeraram-se em um único sistema político no final do século VIII a.C. Originalmente uma pequena cidade às margens do Tibre, Roma cresceu em tamanho e força desde cedo através do comércio. A localização da cidade proporcionou aos comerciantes uma via fácil de navegação para o tráfego de suas mercadorias, e os registros indicam que a cidade cresceu e foi governada por 7 reis, começando com o lendário Rômulo até o conhecido rei Tarquínio. A cultura e a civilização gregas, que chegaram a Roma através de colônias gregas ao sul, forneceram aos primeiros romanos um modelo sobre o qual construiriam a sua própria cultura. Dos gregos, eles tomaram emprestada a alfabetização e a religião, bem como os fundamentos da arquitetura. Os etruscos, ao norte, forneceram um modelo de comércio e administração urbana. Inclusive, tem um vídeo na playlist Civilizações Antigas, onde narro a história dessa cultura incrível, e colocarei nos cards finais caso queira conhecer mais sobre essa civilização após assistir esse vídeo. Os etruscos também fizeram incursões na área ao redor de Roma em algum momento entre 650 a 600 a.C., levando a vários conflitos entre esses dois povos. A extensão do papel que a civilização etrusca desempenhou no desenvolvimento da cultura e da sociedade romanas é debatida, mas parece haver pouca dúvida de que tiveram um impacto significativo numa fase inicial. O início da sociedade romana é marcado por uma forma de monarquia eletiva, onde o rei escolhido reinava por toda a vida, não havendo uma linha de sucessão hereditária. O rei, chamado de Rex Roma, era escolhido dentre os magistrados e detinha o poder simbólico chamado Império. Esse Imperium representava o poder absoluto do magistrado eleito, sendo que a palavra deriva do verbo latino imperare, que é o mesmo de comandar. O rei era investido de autoridade suprema militar, executiva e judicial, mas também havia instituições como o Senado e a Assembleia Curiata, que servia de freios e contrapesos para a monarquia romana, onde a Assembleia Curiata servia como um organismo legislador, onde reunia os representantes dos clãs e famílias proeminentes. E a função dessa Assembleia era de ratificar as leis decretadas pelo rei e aprovadas pelo Senado. O Senado romano desse período reunia uma aristocracia formada pelos patriarcas da classe social dos patrícios, a elite das famílias mais ricas e mais antigas de Roma, e tinha como principal função a de escolher o novo rei após a morte do monarca em exercício, e teria um protagonismo ainda maior no período da República. A divisão da sociedade do período monárquico tinha os patrícios no topo, tendo depois deles os plebeus, que eram pequenos comerciantes e proprietários rurais que tinham voz nas assembleias, mas não tinham acesso ao Senado na época. Havia também os clientes, que eram os homens livres que trabalhavam para a classe dos patrícios em seus campos. E na mais baixa camada havia os escravos, adquiridos quer por dívida ou por guerra. Embora houvesse alguma disputa entre os patrícios e plebeus, a criação do Senado e da Assembleia foi uma forma de organização atribuída ao primeiro rei Rômulo, muito embora o formato dessas instituições remonte à estrutura política usada pelos etruscos e possivelmente copiadas pelas elites de Roma. Os patrícios se declaravam descendentes dos pais originais da cidade, os primeiros senadores nomeados por Rômulo,
e reivindicar o direito exclusivo de governar, impedindo assim a plebe de qualquer acesso ao poder. Embora alguns lhe deem crédito por sua criação, o lendário sexto rei, o etrusco Sérvio Túlio, reformou a Assembleia, organizando-a em blocos de votação de 100 pessoas, chamadas de centúrias. Os registros antigos afirmam que houve 193 centúrias no período de Sérvio, e esses cidadãos, tanto plebeus como patrícios, votavam dentro de suas classes, que se manifestavam em ordem hierárquica, sendo que as classes que pagavam impostos, que possuíam mais patrimônio e prestavam serviço militar, eram mais beneficiadas. Durante o reinado do segundo rei, Numa Pompílio, foi estabelecido regras específicas quanto aos sacrifícios dedicados aos deuses, quanto à supervisão dos fundos religiosos, da autoridade sobre todas as instituições religiosas públicas e privadas e instrução da população nos ritos celestes e funerários. Esse rei, de origem sabina, dedicou um altar a Júpiter no Monte Aventino, que seria a versão latina do deus Zeus dos gregos, indicando uma forte influência da cultura grega no início da civilização romana. A religião romana foi interligada à própria mitologia, onde Júpiter seria então avô de Rômulo, o fundador. Foi estabelecido também o Collegium Pontificium, onde inicialmente haviam 3 sacerdotes patrícios designados, mais as sacerdotisas vestais, que auxiliavam o monarca em assuntos religiosos, onde davam conselhos, determinavam datas importantes no calendário e ditavam regras específicas para os rituais. Eram conduzidos pelo Pontifex Maximus, o mais alto cargo sacerdotal. Havia também os augures, que usavam os hábitos dos animais para tirar presságios. Exemplos disso são o seu voo, o seu canto e até as entranhas dos animais. Numa Pompílio também instituiu os sálios, onde os sacerdotes designados eram designados para realizar rituais e cultuar o deus Marte. Durante o reino de Anco Márcio, o último rei Sabino, e do quarto na sequência de reis, estabeleceu os Fetiales, que foi uma classe devotada a Júpiter e que eram designados para aconselhar o Senado romano sobre política externa e tratados internacionais, e tinham também a atribuição de realizar as proclamações oficiais de guerra e paz, e a confirmação de tratados. Eles também realizavam a função de arautos ou embaixadores. Depois de mais de 2 séculos de monarquia, as regiões das 7 colinas já detinham um grande poder cultural, político e militar. Uma sucessão de conquistas expandiu as fronteiras de Roma até Ostia e Circei, na região costeira do Mar Tirreno, e nas regiões centrais a península das terras dos povos volscos e sabinos. Mas essa expansão não impediu que a monarquia caísse. O último rei de Roma foi o etrusco Tarquínio o Soberbo. Ele era genro do 6º rei, Sérvio Túlio, e com a sua esposa Túlia assassinam um rei usurpando o trono. De acordo com o historiador Lívio, o novo rei rapidamente removeu todos os senadores dissidentes e estabeleceu-se como ditador de Roma, modelando seu reinado nos tiranos gregos daquele período. Ele travou várias campanhas bem-sucedidas contra os volscos, as tribos latinas e contra os etruscos, se colocando na liderança da Liga Latina. Fez grandes obras monumentais em Roma e expandiu as ligações diplomáticas com seus vizinhos. Inclusive, foi durante o seu governo que os contatos diplomáticos com Cartago foram estabelecidos pela primeira vez. Mas suas políticas ditatoriais, seu desprezo pelas instituições sociais e políticas, o tornou um monarca muito malquisto. A gota d'água foi quando seu filho, Tarquínio VI, abusa e viola Lucrécia, a esposa de Lúcio Tarquínio Colatino, um aristocrata e membro da realeza que, se sentindo desonrada, tira a própria vida. Essa barbaridade causou a revolta dos patrícios, que, liderados por Lúcio Iúnio Bruto e Lúcio Tarquínio Colatino, usaram a tragédia como um catalisador para livrar Roma de seu tirânico rei, na época fora de Roma em campanha militar, e assim se estabeleceram como os primeiros cônsules de Roma em 509 a.C., expulsando Tarquínio e a dominação etrusca sobre Roma e dando início ao novo período da história de Roma, a República.
Nos próximos vídeos iremos abordar como que a República Romana tomou forma e expandiu sua influência nos séculos que se seguiram. Espero que tenham gostado desse tema e que eu tenha acrescentado algo de positivo. E se chegou até aqui, não se esqueça de deixar um joinha no vídeo, de se inscrever e compartilhar com seus amigos. Isso apoiará o canal a crescer e levar para mais pessoas o nosso conteúdo. Deixe também um comentário sobre o que achou desse tema. E se quiser sugerir outros temas, ficarei feliz em colocar na minha lista de assuntos para o canal. Na descrição tem links para livros e cursos que talvez lhe interesse. E se gosta de ler, há uma biblioteca com alguns dos clássicos da literatura a preços bem acessíveis. Nos cards finais, deixei algumas sugestões de vídeos relacionados que talvez aprecie. Muito obrigado e até a próxima história.